O século XII é o período de tempo que vai do ano de 1101 até 1200. Desde aquela época, desde o século XII, os portugueses do litoral vivem como essas pessoas que estão trabalhando aqui, do comércio. No resto da Europa, a situação era diferente. A maioria da população vivia da agricultura, mas a atividade comercial começava a se expandir, principalmente entre as cidades italianas de Gênova e Veneza com os países do Oriente. Pela localização dessas cidades, dá para ver que elas já tinham uma grande vantagem no comércio por esse mar aqui, o Mar Mediterrâneo. É claro que a boa situação geográfica ajuda muito, mas ela não é tudo. Os comerciantes de Gênova e Veneza tinham uma outra vantagem para fazer esse comércio: as boas relações com os povos do Oriente, principalmente através dos muçulmanos. Resumindo, por causa das suas relações e da sua localização geográfica, as cidades de Gênova e Veneza eram intermediárias de todo o comércio entre o Oriente e a Europa. E os lucros que os comerciantes italianos tinham eram enormes, porque eles compravam as mercadorias do Oriente por um preço e vendiam para o resto da Europa por um preço muito maior. Século XIII. O comércio começa a se expandir também no norte da Europa. No Mar do Norte e no Báltico, os navios vêm e vão de um ponto para o outro para apanhar peixe, madeira, peles e couros. O mais importante centro desse comércio é a região de Flandres. Pelo mapa da época, nós podemos ver as rotas ligando Flandres às cidades italianas do sul. Há uma enorme quantidade de artigos produzidos no norte que é negociada com os produtos do Oriente. O lugar onde isso acontece se chama Champagne, uma região localizada no Reino da França. É ali que se realizam as grandes feiras anuais. Século XIV. As coisas começam a mudar. Seria natural pensar que no século XIV o comércio iria crescer mais ainda. Só que não é isso que acontece. No caso do século XIV, o que acontece não é um avanço, é um recuo. Estamos em pleno século da fome. Guerras devastam a Europa, entre elas a famosa Guerra dos 100 Anos. Os campos são abandonados e a temida peste negra está matando 1/3 da população da Europa. Com as guerras, as rebeliões e as epidemias, o comércio entre o norte e o sul da Europa fica muito prejudicado. E o comércio pelo mar passa a ser a melhor opção. Esse mar que você está vendo aí atrás de mim era a melhor saída para a Europa do século XIV. Lá, do outro lado do Oceano Atlântico, estava o melhor caminho entre o norte da Europa e as cidades italianas do sul. E no meio do caminho estava Portugal. Portugal se tornou a passagem obrigatória dos navios que iam e vinham entre o norte da Europa e o sul da Itália. Em outras palavras, o que estava acontecendo era o seguinte: o centro comercial da Europa estava se deslocando do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Portugal soube tirar vantagem dessa situação e já no século XV pôde partir por uma empreitada muito mais importante: a conquista de novas terras, novas fontes de comércio e para a exploração de novas riquezas.